Moradores viveram momentos de terror durante quase 9 horas na zona norte do Rio. Uma operação policial deixou 25 mortos. Jacarezinho, uma das maiores favelas da zona norte do Rio. Um bairro dentro da cidade. E nesse bairro, pelo menos 38 mil moradores expostos ao confronto entre policiais e criminosos. Eita! Que Deus proteja todos. As crianças aí, ó. O trabalhador que nesse momento está saindo para trabalhar. A polícia ocupou parte da favela com um grande aparato desde as primeiras horas da manhã. Os policiais civis que participaram da operação saíram da Cidade da Polícia, sede das delegacias especializadas que fica ao lado da favela. E tiveram o apoio de 2 helicópteros, um deles blindado, que dava rasante sobre as casas. Num dia em que a vacinação foi suspensa e as escolas não puderam abrir, quem precisou ir para as ruas encontrou o absurdo. Uma granada, não sabemos se está desativada ou não. A polícia diz que houve grande resistência dos criminosos, que instalam barricadas nas ruas para impedir o avanço dos veículos blindados. Mas este grupo de bandidos tentou fugir. Eram pelo menos 7 homens armados. O repórter Guilherme Peixoto viu tudo do Globocop. Agora a gente vê uma movimentação ali. Aparentemente são pessoas armadas pulando de uma casa para outra. Pelo menos 7 homens armados, alguns deles com fuzis, tentando escapar da polícia, invadindo casas de moradores aqui na favela do Jacarezinho, na zona norte do Rio. Logo depois, a polícia fez o mesmo para ir atrás deles. O grupo de mulheres conhecido como Mães de Manguinhos denuncia que os policiais não queriam apenas prender os suspeitos e que ouviu relatos de abuso policial. Houve protestos dentro da favela. As denúncias contra a ação da polícia também foram feitas em vídeos divulgados nas redes sociais, mostrando rastros de sangue nas ruas e dentro das casas. Neste vídeo, uma moradora mostra um policial e diz que o suspeito quer se entregar. Neste outro, esta mulher diz que presenciou uma execução. Tem uns meninos que estão encurralados na casa querendo se entregar e os policiais querem matar eles. Inclusive matou uns na nossa frente. Aqui, a moradora diz que houve mais de uma execução. Esta moradora relatou o que viu logo cedo. A favela está toda perfurada, tem cano vazando em toda a favela. Tem sangue derramado em toda a favela. Hoje de manhã tinha corpos jogados na casa de moradores, nas ruas, em todos os... A polícia na favela do Jacarezinho durou quase 9 horas e terminou com 25 pessoas mortas, entre elas um policial civil. Foi a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro. A polícia ainda não apresentou a identificação dos suspeitos. Disse que dos 24 mortos, 3 tinham sido denunciados pelo MP. Ao todo, 6 suspeitos foram presos. No lugar onde o policial foi morto, a polícia encontrou um bunker com pontos de tiro para posicionar fuzis. O policial civil que morreu é André Leonardo de Melo Frias. Ele foi atingido na cabeça. André, que trabalhava na delegacia de combate às drogas, chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu. A operação também deixou na linha de tiro quem passava no transporte público. Os passageiros fizeram de tudo para se proteger, mas 2 pessoas foram atingidas. Este homem tinha um ferimento na cabeça. Este outro foi atingido no braço. Olha, eu não sei o que vocês acham, o que vocês pensam da democracia. O que é democracia? Mas eu fiz 5 anos de faculdade de Direito. Já fiz pós-graduação, estudo, ouço vários professores, pessoas mais velhas. Já fiz de tudo quanto é tipo de curso. Isso aqui não é democracia. Definitivamente, isso aqui não é a democracia que se fala nos livros, que a gente aprende na faculdade, que se fala no Jornal Nacional,
nos jornais da Globo, da Record, da SBT. Isso aqui não é nada do que a gente pensa que é viver em sociedade, sabe? É muito cruel você passar na rua onde você brincou, você sentou com os amigos, tomou cerveja, viveu a vida. Só viveu, sabe? Só fez as coisas triviais que todo ser humano faz. E ter uma dezena de marcas de tiro na porta de um bar, na porta de uma loja de cosmético, cano estourado, balas e balas no chão, cartuchos. Ninguém merece isso, sabe? E a gente não tá aqui falando em nome de A, B ou C, não é defendendo isso ou aquilo. É só falando que, caralho, isso aqui é cenário de guerra e a gente não merece viver num cenário de guerra. Não é justo você entrar no seu território e ver cenários de guerra, ver casas arrombadas com sangue pelo chão. Que dia das mães essas pessoas vão ter? Que final de semana essas pessoas vão ter? Isso aqui não é justo. Não é justo. A gente andou pelo Jacaré, entramos em umas 5, 6 casas, todas com a mesma dinâmica, sabe? Casas arrombadas, tiros de execução, não tem tiro de troca, não tem marcas de execução. O menino morreu sentado numa cadeira, gente, sentado numa cadeira. Ninguém troca tiro sentado numa cadeira, isso é execução. Isso é muito cruel, isso é barbárie, isso é desanimador, sabe? Faz a gente pensar que não tem solução. Uma situação de impotência, de descompromisso, de descontrole total. Entraram no Jacarezinho, mataram 25 pessoas ou mais. Isso acabou com o tráfico de drogas? Isso vai acabar com o tráfico de drogas? A partir de amanhã não vai ter mais droga sendo vendida nas vielas do Jacarezinho porque 25 pessoas foram mortas? A polícia em Salvador diz já ter pistas dos suspeitos de torturar e matar 2 homens que teriam furtado carne de um supermercado. A dor de uma mãe que perdeu o filho brutalmente assassinado aos 19 anos. Eles destruíram o sonho de uma mãe, um sonho de um filho. Ian Barros e o tio Bruno Barros, de 29 anos, teriam sido flagrados furtando carne dentro do supermercado Atacarejo, no bairro do Nordeste de Amaralina, na periferia de Salvador. Nesta foto, dá para ver os dois sentados em um local, que parece a área interna do estabelecimento, com os produtos que teriam sido roubados. Ainda é possível ver que um homem, aparentemente segurança do local, acompanha os jovens. Os dois chegaram a ligar para uma irmã pedindo dinheiro para serem liberados. E vai ver se desembolam direito de R$100 para pagar esse carne que eu peguei aqui. São já tem 200 na versão, vai ver se você arranja esse dinheiro aí. Segundo familiares de Bruno e Ian, os dois foram entregues por vigilantes do supermercado a traficantes do bairro depois da situação. Testemunhas contam terem visto a dupla ser levada por homens armados. Esta outra foto, que foi feita depois que os dois foram retirados do supermercado, mostra tio e sobrinho sentados em uma escadaria da região. Horas depois, os corpos foram encontrados com marcas de tiros e sinais de tortura dentro de um carro na periferia de Salvador. Entidades do movimento negro fizeram uma manifestação dentro do supermercado. Se os dois estavam cometendo algum tipo de crime, existe lei, existem regras no Brasil e devem ser cumpridas. A Polícia Militar disse que não foi acionada para atender esta ocorrência. O Ministério Público acompanha as investigações. O grupo Atacadão Atacarejo disse que se solidariza com a família das vítimas e que colabora com as investigações. Nós mostramos aqui no BMD a história dos 2 homens que foram mortos depois de roubar carne em um supermercado aqui em Salvador. Nós vamos mostrar agora uma outra denúncia envolvendo esse mesmo supermercado. Uma adolescente de 15 anos afirma ter sido agredida por homens do Nordeste de Amaralina em outubro do ano passado.
A adolescente diz que já costumava cometer furtos no supermercado e que quando chegou com as amigas, os seguranças reconheceram elas. O gerente teria chamado as 3 numa área restrita aos funcionários, teria feito uma ligação e levado elas para a saída do estacionamento, onde cerca de 10 homens estavam aguardando. As 3 correram. As amigas conseguiram fugir, mas essa adolescente acabou sendo pega pelos homens e levada para um local conhecido como Boqueirão. Acompanhe agora, com exclusividade, essa denúncia. Essa foto mostra o estado em que a adolescente ficou. Ela não quis ser identificada, mas nos explicou por telefone que a foto circulou em grupos de uma rede social e ela se reconheceu na imagem. Num áudio, a jovem explica como tudo aconteceu. Tava eu, minhas 2 amigas, aí a gente foi lá pro mercado roubar. O segurança ia conhecer a gente. Aí ele chamou os caras do Nordeste, porque ele deveria o quê? Levar a gente pra delegacia, prestar ocorrência, né? Ou até mesmo entregar ao juizado, fazer algo do tipo, que eu ia questionar porque eu estava errada. Agora, fazer isso com o ser humano, a entregar na mão dos traficantes, sabendo que os traficantes podem matar, cortar a mão, fazer essas coisas, é cruel. Aí eles me pegaram, quando me pegaram, graças a Deus não acharam ela. Aí me levaram lá pro Nordeste, aí dessa aqui me levou pro Nordeste. Aí os caras me dão um monte de coronhada, todos, não sei se foi 10, 11 homens, 15, não sei, tinha homens e meninos. Aí me bateram muito, aí me deram coronhada, me deram de ferro, de pau. Aí abriram meu braço aqui com ferro. Isso ainda me afeta muito, me dói muito, porque aconteceu comigo, então eu ainda fiquei com trauma, sabe? Fiquei um tempo com trauma, escutando vozes, achando que as pessoas iam atrás de mim. Segundo a adolescente, depois de apanhar muito, ela conseguiu escapar. O caso teria acontecido em outubro do ano passado. Ela ainda disse que não registrou uma queixa por medo. De comentário na metrópole. Malu Fontes. Olá, ouvintes da metrópole. 2 episódios trágicos ocorridos nos últimos dias, um em Salvador e outro no Rio de Janeiro, aparentemente não se conectam entre si, mas escancaram o fracasso brasileiro e sua política de combate ao tráfico de drogas. 2 homens negros, um de 19 anos e outro de 29, foram flagrados furtando pacote de charque em um supermercado em Amaralina, o Atacarejo. Ao invés de chamar a polícia ou de exigir dos acusados o pagamento dos produtos, a equipe que faz a segurança do supermercado chamou o comando do tráfico de drogas do Nordeste de Amaralina e entregou os 2, revelando a existência de uma relação miliciana e de execução entre um estabelecimento comercial e o poder paralelo do tráfico da vizinhança. Horas depois, os corpos dos 2 foram localizados, varados de bala, com marcas de tortura e cabeças desfiguradas no porta-malas de um carro abandonado na Polêmica, no bairro de Brotas. No dia 6 de maio, quinta-feira, cerca de 250 homens da Polícia do Rio de Janeiro entraram na favela do Jacarezinho, onde moram mais de 40 mil pessoas, com um anúncio oficial de que, apesar das operações deste tipo estarem suspensas durante a pandemia por ordens do Supremo Tribunal Federal, se tratava de uma excepcionalidade. A operação era para cumprir 21 mandatos de prisão de traficantes acusados de aliciar crianças e adolescentes. Nos primeiros minutos da ação, um policial civil foi atingido por um tiro na cabeça e morreu. Os policiais recuaram e, minutos depois, a configuração da operação adquiriu outra forma. Segundo a polícia, a troca de tiros, ou seja, o poderio bélico dos traficantes, obrigou a radicalização da ação. Segundo a população, o que aconteceu foi outra coisa. Com a morte do policial nos primeiros minutos, a polícia mudou de objetivo da operação e a transformou numa reação de vingança, entrando à força em qualquer residência e, ainda segundo os moradores, disparando contra qualquer alvo, qualquer pessoa, de qualquer jeito. Em poucas horas, foram 28 mortos, incluindo o policial. O mundo inteiro noticiou o massacre, chamando-o de a operação policial mais letal da história do Rio de Janeiro até aqui. Há quem nomeie o episódio de chacina para vingar
Contra os moradores, indistintamente, a morte do policial. Dos 28 mortos, apenas 3 integravam a lista dos 21 mandados de prisão que justificavam a excepcionalidade da operação, que era proteger as crianças do envolvimento com o tráfico. Mas já ganhou um corpo rumores de que decisões políticas tomadas em bastidores do Poder Nacional e do Rio de Janeiro construíram a operação especial como forma de contestar a decisão do Supremo Tribunal Federal e colocar em xeque a autoridade dos ministros, fortalecendo ainda mais o ódio pela Suprema Corte por parte de quem propõe nas ruas e nas redes a intervenção militar e o impeachment dos ministros. Entre a execução dos homens por conta de pedaços de carne no supermercado em Salvador, por traficantes convocados para fazer justiçamento em nome dos seguranças do estabelecimento, e o banho de sangue no Jacarezinho, diante de crianças, jovens e adolescentes, a quem oficialmente a polícia dizia estar protegendo, o que há em comum é esse fracasso do Estado brasileiro e de suas políticas de repressão ao comércio de drogas, que só cresce, mata dezenas de milhares de brasileiros ano após ano, lota presídios, aumenta a corrupção, fermenta a violência urbana, infla e enriquece política e economicamente a milícia e multiplica facções em todas as grandes, médias e já nas pequenas cidades do país. Quantos quilos de maconha, quantos pinos de cocaína ou quanto de qualquer outra droga deixarão de ser vendidas no próprio Jacarezinho, no Rio de Janeiro ou no Brasil por conta de uma operação que, em nome da prisão de 21 traficantes, mata 28 pessoas, o número que se sabe até aqui. E destes, só 3 eram alvos de captura. Nenhum real deixará de circular por conta disso. Nos tornamos um país de massacres, de banho de sangue e de pandemias múltiplas. Morte de Covid, de fome, de bala na cabeça, de tortura por traficantes e milicianos sob o silêncio cúmplice da banda podre da polícia e do Estado. E ainda somos convencidos que policiais matam quase 30 pessoas numa manhã para proteger a infância. Quem morre e como se morre, onde se morre aos bandos? Os PPPs, os pretos, os pobres nas periferias. Embora o ecossistema do tráfico de drogas estejam muito além das periferias. A hipocrisia nem faz arder algumas caras. É irônico, se não fosse trágico, ver nas redes sociais muita gente boa pedindo o boicote de hashtag a redes de supermercado por conta da entrega dos homens ao tráfico. Mas vá perguntar se estão boicotando a droga que usam recreativamente. E sigamos nesse país em transe mórbido.